Pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de muito conhecimento. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ok. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje é um momento muito especial. Vamos falar um pouquinho sobre doação de leite humano em tempos de Covid-19. Um momento único aí na história, como já foi abordado em algumas lives. E nada melhor para falar sobre isso, sobre doação de leite, do que a Letícia, né? Que é a nossa coordenadora do Banco de Leite Humano aqui do Hospital Universitário, que vai conduzir um material para vocês. Letícia, seja bem-vinda. Vou passar a palavra para a Letícia, e antes de passar a palavra para a Letícia, eu passei o link para a lista de presença, então quem puder já assinar a lista de presença para a emissão do certificado, tá bom? Letícia. Oi, Geisa, obrigada. Obrigada para todo mundo que está presente aqui. É sempre um prazer poder estar falando desse assunto, poder falar de aleitamento materno, doação de leite, que é algo que eu gosto muito. É muito bom fazer parte do CALMA, que é o nosso Comitê Municipal de Aleitamento Materno, e poder estar fazendo parte aqui, falando um pouquinho da minha realidade profissional nesse evento. O objetivo, né, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. O objetivo é falar para vocês como que está essa situação da doação de leite durante a pandemia e trazer para vocês como que a gente vai abordar, fazer o atendimento dessas mulheres que amamentam, que estão com Covid ou com suspeita de Covid nos diversos cenários. Então, eu vou minimizar a minha câmera aqui e vou estar compartilhando a minha tela com vocês. Quem tiver alguma pergunta pode estar fazendo aqui no bate-papo, que daí depois, junto com a Geisa, a gente vai estar respondendo as perguntas. Tá dando para ver minha tela? Geisa, eu tô sem acesso ao bate-papo. Se você puder me falar se tá dando para ver. Letícia, dá para ver sim, tá? Então, tá bom. Então, vamos começar. Boa tarde para todo mundo que está presente aqui nesse nosso evento. Que bom que mesmo distantes, a gente consegue estar próximo, né? Então, eu estou vendo que tem gente do Banco de Leite aqui do Paraná, do nível central, profissionais aqui de Londrina e da região. Então, que bom que a gente pode ter esses momentos de conversa, mesmo distantes. Então, como eu falei para vocês, eu vou estar falando, então, de doação de leite humano em tempos de Covid. E eu começo aqui falando com um questionamento, né? Doar leite humano em tempos de pandemia ainda é seguro? Quando a pandemia começou aqui no nosso país, diversos questionamentos começaram. Esses questionamentos, eles vieram da equipe de profissionais dos bancos de leite, vieram das mães doadoras, dos receptores, né? Será que é seguro administrar esse leite, né, nessa situação que nós estamos vivenciando para os receptores? Então, diversas indagações surgiram, o que é natural diante de um momento tão diferente como o que a gente vem vivenciando. E eu já quero começar a apresentação mostrando para vocês as normas, né? Isso é só um slide assim para que vocês vejam que os bancos de leite, eles fazem parte de uma rede global de bancos de leite. E todas as nossas atividades, elas são pautadas por normas técnicas. Então, muito antes de se pensar que hoje a gente vivenciaria essa pandemia,
os bancos de leite se pautavam em normas técnicas bastante rigorosas para poder processar esse alimento, esse leite doado, da melhor forma possível e garantir que o melhor alimento chegue ao receptor, que na grande maioria das vezes são prematuros de baixo peso. Então, diante de todas essas dúvidas, os questionamentos começaram a surgir. Será que o que a gente faz nos possibilita enfrentar a Covid-19? Então, a rede se mobilizou e revisou as normas técnicas que nós temos. E o que a gente observou, sim, a rede de bancos de leite, ela está preparada, sim, para o enfrentamento da Covid, para a manutenção das doações, pasteurização desse leite e garantia de um alimento seguro para os receptores. Algumas mudanças, elas foram feitas a nível de fluxo de pessoas dentro do banco de leite, mas as normas que regem mesmo os procedimentos, a paramentação, a forma de retirada desse leite, a pasteurização, elas foram mantidas. E o que a gente sabe? Que a pasteurização, né, a pasteurização bem conduzida durante 30 minutos a uma temperatura de 62,5 graus, ela elimina 100% dos patógenos, dos micro-organismos patógenos e 99,9% daqueles micro-organismos que é da nossa microbiota saprófita. Então, o vírus, né, a pasteurização, ela consegue eliminar um bacilo gram-negativo, que é a Coxiella burnetii, que é a bactéria mais resistente. E os vírus, nós sabemos que são os micro-organismos mais fáceis de se eliminar. Então, isso a gente já tem essa segurança de que a pasteurização consegue eliminar vírus. E o que as evidências vêm trazendo para nós? Nós trabalhamos a partir de evidências, né, com base científica. As evidências, elas demonstram para a gente que até o presente momento, o vírus ele não é transmitido através do leite humano. Pelo contrário, alguns novos estudos que vêm surgindo, vêm demonstrando que mulheres que tiveram o Covid estão passando anticorpos para os seus filhos através do leite. Então, a gente vê aí mais um possível benefício desse leite na proteção desse vírus. Então, todas essas normas que nós temos, essa revisão, essa busca, esse empenho da rede por reavaliar o que nós estamos fazendo, o nosso processamento, isso garante que as nossas atividades elas são pautadas e realizadas de forma segura e nos permite manter as doações mesmo durante a pandemia. E quem que pode doar leite humano? Então, mulheres que estejam amamentando o próprio filho, que estejam saudáveis, que apresentem exames de pré ou pós-natal compatíveis com a doação de leite ordenhado, que não usem medicamentos incompatíveis com a amamentação, que não façam uso de álcool ou drogas ilícitas. E a mãe que está com suspeita ou confirmada com Covid-19, ela pode doar? Então, a orientação que nós temos é que não. Mães com sintomas compatíveis com a síndrome gripal, infecção respiratória ou confirmação de Covid não poderão ser doadoras no período de viremia, que são 14 dias a contar do primeiro dia de sintoma. E essa contraindicação, ela é estendida para mulheres que entraram em contato domiciliar com pacientes diagnosticados com Covid. Mas se eu falei para vocês que o vírus, ele não passa pelo leite, e se passasse que o processo de pasteurização é seguro, por que a gente não pode receber o leite da mulher que está com suspeita ou confirmada de Covid? Porque a gente vem ali naquele primeiro critério de doação, de ser uma mulher saudável. Então, independente se ela esteja com Covid, se ela esteja com uma influenza simples, um processo infeccioso que ela esteja naquele momento, nós pedimos para que ela interrompa a doença na vigência do processo infeccioso, como uma forma dela se preservar, se recuperar daquela patologia que ela está, e depois possa voltar a doar o leite. A partir de então, eu vou estar trazendo para vocês as recomendações para o acolhimento e manejo clínico em aleitamento materno de gestantes, puérperas e lactantes que sejam assintomáticas ou sintomáticas de Covid-19 pelo banco de leite. Então, essa é uma recomendação que foi feita pela RBLH junto com o Ministério da Saúde. E a partir de agora eu vou estar falando para vocês o que essa recomendação traz para a gente
de como nós vamos atender essa mulher nos diversos cenários em que ela possa estar. Então, como o acolhimento e manejo clínico das gestantes, puérperas e lactantes assintomáticas ou sintomáticas de Covid-19 em banco de leite humano? Então, primeira coisa, uso de equipamento de proteção individual desde a recepção e durante todos os processos de trabalho do banco de leite humano. Então, o que a gente mudou na nossa prática? A gente sempre utilizou gorro, máscara, uniforme privativo para fazer o processo de pasteurização, para fazer o atendimento do manejo clínico da lactante. Desde quando começou a pandemia, só que essa preparação, ela era feita, esse uso de EPIs, ele era realizado antes, né, do processo de pasteurização. Então, quando se ia para o processo de pasteurização, se paramentava. Quando chegava uma mãe para o manejo do aleitamento, se paramentava. Desde que começou a pandemia, a partir do momento que o colaborador entra no banco de leite, ele já se paramenta com o privativo, gorro, máscara, para poder receber qualquer pessoa que entrar na recepção. Intensificar a higienização das mãos após o contato com indivíduos, objetos e superfícies. Então, a importância de intensificar a higiene ali da recepção, de onde essas mães entram em contato, evitar a aglomeração de indivíduos, reduzir o número de agendamentos e não disponibilizar assentos em grande quantidade na recepção. O que o banco de leite fez, então? Nós sempre atendemos as doadoras por livre demanda, por demanda espontânea. Então, elas chegavam e eram atendidas, e desde quando começou a pandemia, nós começamos um movimento de orientação da população, que os atendimentos seriam por horário marcado. A gente mantém o atendimento individualizado dessa mãe, mas garante que não vai haver um número grande de pessoas na recepção. Então, é agendada uma mãe por horário para a gente evitar aglomeração. Em alguns casos, solicitar que a paciente não traga acompanhantes. Então, desde o início da pandemia, nós temos orientado as mães que venham com o bebê, não levem também, que é o segundo item, outro item, acessórios e carrinhos devem permanecer fora do BLH. Então, nós orientamos para que as mães não levem carrinho, bebê conforto. E os acompanhantes, eles são nos casos onde a mãe precisa de alguma ajuda, por ser, às vezes, uma mãe adolescente ou possuir algum déficit cognitivo, que ela precisa de um acompanhante. E evitar levar outros acessórios para dentro do banco de leite para não dificultar a realidade dela quando ela chegar em casa e precisar fazer a desinfecção. Então, a gente evita ter veículos de transmissão do micro-organismo. Durante os atendimentos, sejam eles aconselhamento, consultas, manejo clínico, extração, armazenamento de leite, puericultura, todos os profissionais devem utilizar os EPIs recomendados. Então, o que eu falei para você é que desde quando o pessoal entra no banco de leite, já se paramenta, preparado para receber as pessoas. Após o atendimento, solicitar que a equipe realize a desinfecção com álcool 70% da cadeira onde ocorreu o procedimento e, caso tenha sido utilizado, também desinfectar o berço com posterior troca de lençol. No nosso banco de leite, nós optamos por, a cada atendimento, fazer uma desinfecção de todos os móveis que estejam na sala de atendimento. Então, mesmo que a mãe ocupou uma única cadeira, a gente faz a desinfecção das outras cadeiras, da mesa do armário onde a gente guarda os equipamentos, do berço, mesmo que ela não tenha colocado o bebê no berço, nós fazemos a desinfecção com álcool a 70%. E com relação aos acessórios? Os acessórios da bomba elétrica ou manual, eles têm que ser direcionados para lavagem e esterilização imediatamente após o uso. Se não for possível, devem ser submersos em solução detergente indicada pela CCIH ou Agência Nacional de Vigilância Sanitária até o momento de serem enviados para lavagem e esterilização. Então, na nossa realidade, isso não mudou. A gente já fazia o atendimento, fazia uma pré-higiene desse material com uma pré-lavagem desse material e colocávamos ele numa solução que é a solução que a nossa instituição orienta. E isso permanece. Quando realizada a extração de leite, ao fim do processo, realizar a desinfecção da superfície externa dos frascos com álcool 70% antes de armazená-los no freezer. Então, essa é uma orientação que também já existia, né? Então, depois que a gente terminou a coleta de leite, a gente faz a desinfecção da superfície para armazenar ele no freezer. Com
Com relação aos grupos educativos, a orientação é suspender os grupos e rodas de conversa. O aleitamento materno deve ser promovido na gestação, destacando seus benefícios, recomendações e cuidados por teleconsulta, segundo as resoluções de cada conselho profissional. Então, isso mostra para a gente que só reforça, né, que isso tudo que está sendo solicitado, o banco de leite já fazia antes, né? Só se mudou algumas coisas para poder melhorar o fluxo de pessoas dentro das unidades. Nós, no nosso banco de leite, a gente também fez uma mudança com relação ao processo de coleta. A única mudança que foi feita é que o funcionário ele já sai paramentado, então ele vai com gorro, com máscara, com luva até a casa da doadora. E antes nós entrávamos na casa, né, para abrir a ficha, conversar com a possível doadora. Então nós abrimos a ficha agora pelo telefone, quando essa doadora entra em contato conosco de que quer doar o leite. E nós vamos até a casa e atendemos do portão, da porta do apartamento ou da portaria do condomínio, conforme for melhor para essa mulher. Entregamos o material é todo esterilizado e a gente coloca ele dentro de uma outra sacola, para que quando essa mãe receba essa sacola, né, esse plástico, ela faça a limpeza desse plástico externo. Assim como a gente faz, né? A gente compra hoje arroz, feijão, tudo que a gente compra a gente lava, ela pode higienizar esse saco externamente para daí poder retirar o material para retirada de leite. E a mãe doadora que esteja com Covid-19, suspeita ou confirmada, em isolamento no domicílio. Quais os cuidados que a gente tem que ter com ela? Então, reforçar as orientações sobre isolamento domiciliar, mantê-lo em quarto privativo para aplicação de contato por gotículas, procurando manter distanciamento de outros indivíduos que coabitam a residência. A amamentação deve ser mantida em caso de infecção pelo Covid-19, seguindo alguns cuidados, que é o uso de máscara no momento da amamentação, intensificar a lavagem das mãos ou o uso de álcool gel antes de tocar a criança. Isso que eu estou colocando aqui para vocês, nem sempre é uma realidade que todas as mulheres têm, de poder ficar no quarto privativo, de ter um outro cuidador para fazer alguns cuidados com a criança. Então, nesses casos, a mãe é orientada a manter o berço ou o local que essa criança fique a uma distância de 2 metros, se higienizar as mãos antes de fazer algum cuidado, seja o banho, uma troca de fralda ou a amamentação com essa criança, sempre usar a máscara e, após os cuidados, higienizar as mãos novamente. Se a mãe não estiver em condições clínicas adequadas para amamentar, ela pode realizar a retirada do leite e um responsável pelos cuidados do bebê pode oferecer pelo copinho ou colher. Então, a gente tem que, se essa mãe tiver condições clínicas e se ela tiver o desejo de amamentar, a gente também tem que observar isso, porque esse desejo dela tem que ser respeitado. A gente pode estar informando para ela que um familiar deve ser orientado por um profissional de saúde a administrar o leite ordenhado para esse bebê. E se ela utilizar acessório para extração de leite, deve fazer a desinfecção das superfícies com álcool 70%, os acopladores e outros acessórios devem ser lavados e fervidos por 15 minutos. Então, colocou os utensílios ali na panela com água, a hora que começou a levantar as bolinhas que está fervendo, conta 15 minutos para poder esterilizar esse material em casa. E a mãe com Covid-19, suspeita ou confirmada, que esteja internada no alojamento conjunto, com o bebê que é assintomático, com indicação de permanecer em isolamento conjunto na unidade de saúde. Então, as puérperas sintomáticas, elas podem manter isolamento em alojamento conjunto, quarto privativo com precaução de contato para gotículas, procurando manter o distanciamento de 2 metros entre o leito da mãe e o berço do bebê. Fazer restrição de visitas, nesse caso. Antes de dar início ao atendimento, então, é importante higienizar as mãos com água e sabão, seguir o protocolo da CCIH para paramentação e uso de EPI, antes de realizar o atendimento. E, ao final do atendimento, o profissional deve retirar todo o EPI, seguindo o protocolo da CCIH, realizar a higienização das mãos com água e sabão. E, se tiver entrado no quarto com pasta, prancheta, caneta, eles devem ser desinfetados com álcool 70%. E a mãe com Covid-19, suspeita ou confirmada, que esteja no alojamento conjunto, em isolamento, e a criança esteja internada na unidade neonatal.
Então, antes de dar início ao atendimento, a gente deve higienizar as mãos com água e sabão, seguir os protocolos estabelecidos pela CCH. Vocês viram que isso se repete, né? Quanto à paramentação, uso de EPIs. O profissional do banco de leite, e aqui eu estou colocando o banco de leite, gente, mas isso vale para os postos de coleta, né, que fazem esse trabalho também, devem orientar a mulher quanto à manutenção da lactação no período da separação, devido à necessidade de internação da criança em unidade neonatal e isolamento, sendo necessário orientar a paciente e a equipe do local onde ela está internada sobre a importância da manutenção da ordem e extração do leite com intervalo máximo de 4 horas. Depois do período de 14 dias da doença, a mãe pode extrair seu leite para oferecer diretamente ao bebê. E a mãe que esteja com Covid-19, sendo suspeita ou confirmada, na UTI, em insuficiência respiratória moderada a grave, com a criança no domicílio. Nós devemos orientar, então, a equipe de cuidados da UTI quanto à necessidade de monitorar as mamas para prevenir engurgitamento ou mastite. Se for necessária a extração de leite da paciente, ela deve ocorrer exclusivamente para alívio das mamas. E no final do período da internação, a equipe de profissionais de nível superior do banco de leite devem entrar em contato com essa mulher para avaliar a amamentação pós-alta hospitalar e realizar teleorientação para apoiá-la em caso de dúvidas ou intercorrências. E quando a mãe está suspeita ou confirmada de Covid em isolamento domiciliar e o bebê dela está internado na unidade neonatal? Nesse caso, as mães sintomáticas ou contactantes, elas não podem ser encaminhadas à unidade neonatal até que elas se tornem assintomáticas e tenha passado o período de transmissibilidade da doença. As mães sintomáticas ou contactantes também não podem ser encaminhadas ao banco de leite humano até que estejam assintomáticas ou passe o período de transmissibilidade. Então, os profissionais de saúde, eles devem realizar o acolhimento a essa mulher e orientar a manutenção da lactação por teleconsulta ou teleorientação, no período em que esse binômio estiver separado. Devemos reforçar a necessidade de massagear e extrair o leite de 6 a 8 vezes ao dia, se for o desejo da mãe, e se for o desejo dela amamentar, e apresentar condições clínicas para poder fazer isso. Aqui eu trago para vocês um gráfico que mostra o volume de leite que nós captamos semanalmente em ml, desde a primeira semana do ano até a última semana de julho, ali que é a semana 26. Então, no início do ano, nós tivemos uma redução que foi nacional no volume de leite captado por todos os bancos de leite. Foram feitas campanhas na mídia, rádio, televisão, e aí nós conseguimos recuperar esse estoque, né? Nós saímos ali daquela casa de 40 litros semanais para 63. E a gente conseguiu manter esse volume ali na casa de 50, tivemos uma redução aqui, mas em nenhum momento esse volume de leite reduziu tanto como no início do ano. Depois nós tivemos novamente uma pequena redução, junto com a rede nacional foram feitas campanhas, divulgação da doação de leite durante a pandemia, e nós conseguimos recuperar o estoque. Aqui eu trago um dado bastante interessante para vocês, onde tem esse sinal de bloqueio, foi quando em Londrina foi realizado o decreto, né, de isolamento social, então o comércio fechou. E com a pandemia, onde a gente esperava que a redução do estoque de leite fosse ser muito grande, a gente se surpreendeu positivamente, porque as doações de leite, elas começaram a aumentar, né? Nós chegamos a um pico aqui de 75 litros semanais. Então, 75 mil litros, tá, gente, semanais. E o que isso significa para a gente, né? Duas coisas são importantes a gente ressaltar aqui quando a gente olha aqui com esse isolamento social e esse pico no aumento de volume de leite captado. As mães passaram a ficar em casa, então oferecer mais a mama para o bebê, estimular mais o seio, então teve uma produção de leite maior. E o que impera, eu acho que o fator maior que contribuiu para isso é a solidariedade que essas mães têm. Então, o desejo de ajudar em um momento tão difícil como esse que a gente está vivendo, não tem sido fácil para ninguém, essas mulheres se dispuseram a doar aquilo que elas tinham sobrando para salvar vidas de crianças internadas. Então, isso é o mais relevante, eu acho que o que imperou, né, nesse momento que a gente tem vivenciado.
Aqui na semana 21, a gente tem a campanha do dia 19 de maio, e o que a gente percebe é que a manutenção, aqui a gente teve uma queda, né, nessa semana, mas a gente percebe que as doações de leite, ela tem se mantido. Esse gráfico aqui, ele mostra o volume de leite captado em ml, e o que a gente percebe aí é uma curva ascendente. Então, felizmente, o volume de leite que nós temos captado, ele só vem crescendo. E eu quero ressaltar aqui que isso, ele não se deve exclusivamente ao banco de leite. A gente precisa elogiar e ressaltar muito o trabalho dos postos de coleta, né? Aqui no nosso, vinculado ao nosso banco de leite, a gente tem o Hospital Evangélico, o Hospital do Coração, a Maternidade Municipal, a Unilac de Cambé, o Único Amor de Rolândia, a Santa Casa de Misericórdia de Cornélio Procópio, todos os serviços, né, que têm se empenhado, se dedicado a orientar essas doadoras, a explicar sobre a importância, se reinventado em novos tipos de campanha, em como sensibilizar essas mães quando a gente não pode estar tão perto delas, para que a gente consiga captar o leite, né? Então, fica o meu agradecimento para os postos de coleta. Isso não é algo do Banco de Leite de Londrina, isso não é só de nós do Paraná, isso é nacional, né? Então, o nosso muito obrigada mesmo. Aqui eu trago a campanha, né, do Ministério da Saúde desse ano, que é nessa corrente pela vida, cada gota faz a diferença, doe leite materno. O nosso slogan da Semana Mundial de Leite, apoia o leite materno por um planeta saudável, porque conforme a gente já discutiu nas várias reuniões que nós tivemos durante esse mês, tanto aqui como em diversos locais do país, o leite humano é o melhor alimento, é um alimento extremamente sustentável e que favorece não só a saúde da mãe e do bebê, mas como do planeta como um todo. Essas são as referências que eu utilizei para estar falando para vocês sobre a doação de leite em tempos de Covid. Elas estão disponíveis na internet. Meu muito obrigada para vocês. Aqui tem o número, o e-mail do Banco de Leite, o meu e-mail pessoal. E o Banco de Leite agora tem Facebook e Instagram, e eu deixo aqui para vocês também o convite para vocês conhecerem. Muito obrigada. Parabéns, Letícia, pela sua apresentação. E eu queria fazer só uma observação, a gente pode abrir para perguntas, de uma leitura que eu fiz no início dessa semana sobre a queda nas doações de leite em alguns estados, né? São Paulo teve uma queda na doação de leite, que foi bem representativa para o estado, e que bom saber que não é a nossa realidade, né? Que apesar de uma pandemia, a gente teve sim sensibilização de algumas mães para manter a doação, ou aquelas que ainda não doavam para fazer as doações, né? A gente sabe que o índice de mulheres que tem uma produção muito maior do que o bebê precisa é menor, né? E a gente vê mulheres que têm uma quantidade de leite razoável, né? Que não é tão excedente, mas que estão doando. Isso é muito importante. Parabéns aí para o banco de leite, para os postos de coleta, né? Eu particularmente não sabia que chegava até Rolândia essa ajuda. Fiquei bem. Sim. Desculpa que cortou aqui, eu achei que você tinha terminado. Realmente, a gente tem postos de coleta nas cidades da região, e esse movimento de aumento nas captações, ele é um movimento nacional, né? Ele é um movimento de toda a rede de bancos de leite. Então, foi, assim, muita dedicação, muito empenho na sensibilização realmente dessas mulheres, em explicar que não havia riscos, né, para manter a doação, e a resposta da população, né, que eu volto a dizer que a solidariedade das doadoras é o que impera. É verdade. E o quanto é importante a gente trazer isso para a nossa realidade e reforçar essa importância do leite que elas têm e o que está excedendo aí
para que exista a doação. Eu vi você falando, nesse período, o pessoal do banco de leite tem ido até o domicílio dessas doadoras para buscar o leite normalmente, né? Sim, a captação de leite no domicílio não parou, tá? A gente só modificou algumas coisas que foi realmente, né, a colaboradora ela vai já paramentada com luva, com gorro, com máscara até a casa do doador e nós não entramos mais na casa dessas mulheres, que antes a gente entrava, conhecia como que era a casa, fazia a ficha dela dentro de casa. Então, para evitar esse contato, a gente já adianta a ficha por telefone e alguns condomínios aqui em Londrina a gente tem que atender da portaria, alguns permitem que a gente atenda da porta do apartamento ou do portão da casa. Então, conforme for a realidade de onde essa mulher vive, a gente está atendendo, mas sem entrar na casa. E isso que a gente fez também de colocar todo o material que ela utiliza para coleta de leites dentro de um saco para facilitar a higienização. Então, ela recebe um saco transparente, ela higieniza para poder retirar esse material para doação, que também é esterilizado, é um material esterilizado. Isso é perfeito. Uhum. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Gostaria de saber, né, de alguma coisa referente ao tema? Eu tenho mais uma dúvida. Mulheres que têm anemia, elas podem doar leite, Letícia? É importante a gente orientar essa mãe tá fazendo acompanhamento, tá? Mas não tem. Ok. Essa mãe tá fazendo acompanhamento, tá? Mas não tem. Ok. Bem. Alguém gostaria de levantar alguma pergunta, pessoal? Parabéns, Letícia. Eu acho que vocês, parabéns, Letícia. Parabéns, Letícia. Eu acho que vocês desenvolvem um trabalho muito bonito no banco de leite. Eu acho que nós, enquanto profissionais de saúde, nós temos que lembrar mesmo desse ponto importante que é a doação, que a gente que trabalha com aleitamento, a gente sabe o quanto é importante esse leite que está vindo para o bebê, e principalmente para os bebês que mais precisam, né? Tem uma pergunta ali no chat. Na casa de pessoas com Covid, como vocês orientam a família na coleta? É bem importante essa pergunta. Para a doação, a família, essa mãe que é contactante ou de leite. Agora, se é uma mãe que ela é confirmada e ela quer manter a amamentação, mas não quer colocar o bebê para mamar direto no peito, quer estar retirando leite no copinho, a gente faz a orientação para um familiar que vá acompanhar essa criança a fazer a administração desse leite via copinho, colherzinha ou xícara. Ok. A Isabelle está colocando aqui que no começo da apresentação você comentou que os bancos de leite fazem parte de um sistema global. Você poderia falar um pouco mais sobre isso, sobre esse sistema global? É uma rede global de bancos de leite, então na década de 70, 80, né, já existiam alguns bancos de leite, porém o funcionamento desses bancos surgiu e se descobriu que o vírus passava pelo leite, muitos bancos de leite fecharam, né? E aí a rede começou um processo de reestruturação, né? De criar um processo com todas aquelas normas técnicas que eu falei para vocês para garantir um alimento seguro. E essa tecnologia, que é uma tecnologia nacional, ela tem sido exportada para vários países, então países da América, da África, que têm realizado, adquirido, né, bancos de leite, realizado o processo de pasteurização como nós fazemos aqui,
e levado esse alimento para outras crianças de outros países. Então, por isso que hoje ela se consolidou como uma rede global, porque não é só o nosso país que faz esse processo, né? A gente faz parte de toda uma rede onde se trabalha em conjunto, é um trabalho horizontal, não é nada vertical que é imposto de cima, então a gente discute junto, conversa junto para que a gente possa. A Cristina tinha colocado aqui sobre os contactantes, né, do Covid. Nesse caso também não pode doar, né, Letícia? Não, também não pode. A resolução ela traz para a gente que se ela é confirmada, se ela tem sintomas, né, ou se ela é contactuante de pessoas com Covid, ela não pode doar. Ok. Falar um pouco, a Ana Beatriz aqui pergunta, vocês podem falar um pouco de como é a distribuição, de como essas mães que precisam têm acesso ao leite nesse tempo de Covid? Eu não entendi muito bem a pergunta. Como que é distribuído o leite, é isso, Ana? Falar um pouco de como é a distribuição, de como essas mães que precisam têm acesso ao leite. Então, como que é feita a distribuição do leite para os bebês? O leite, então, assim, ele é distribuído para os recém-nascidos prematuros, crianças de baixo peso que estão nas unidades neonatais. Então, a gente capta o leite doado dessas doadoras que estão em casa, das próprias mães que têm seus bebês internados na unidade neonatal. E esse leite passa por todo um processo rigoroso de pasteurização, para então ser encaminhado para os bebês das unidades neonatais. Eu não sei se ela está perguntando, talvez, se a gente distribui o leite para a mãe que está com Covid, né? Mas aí nessas situações, a mãe que está com Covid, ela pode dar o próprio leite, ela não precisa passar por processo de pasteurização, né? Caso não tenha ficado claro isso, o leite, o leite, ele não transmite o vírus, tá? Não tem nenhuma evidência que comprove para a gente a transmissão do vírus. Então, essa mãe pode amamentar o bebê sim, desde que ela tome aqueles cuidados que a gente falou lá no começo, de higienizar as mãos com água e sabão, fazer o uso de máscara enquanto estiver amamentando essa criança, higienizar as mãos após tocar essa criança. Se possível, ter um cuidador para fazer os demais cuidados com ela, se não, manter uma distância de 2 metros dessa mãe, só ficar próximo ali durante os cuidados que ela tem que fazer. Ou ela pode estar fazendo a extração desse leite e administrar por copinho, caso ela não queira dar diretamente na mama enquanto está na vigência da doença. A Isabelle está perguntando se ela consegue encontrar as normas técnicas que eu comentei na internet. Consegue sim. Entra no site da rede de bancos de leite e lá você vai encontrar no cantinho esquerdo da página as normas técnicas. É o segundo ícone ali do canto esquerdo, tem todas essas normas que eu falei para vocês. E depois, se precisar também, é só mandar um e-mail, qualquer coisa, eu posso estar enviando as normas técnicas. Ok. Pessoal, até vir a próxima pergunta. Oh, legal, obrigada. Gostaria só de reforçar que na próxima quinta-feira nós teremos nossa última live, né, com a professora Sara. Então, vocês estão convidados aí a participar, tá? Ela vai falar sobre a voz de 27 de agosto, a próxima quinta, às 2 da tarde, tá? Então, todos estão convidados. Mais alguma pergunta? Vamos aproveitar. O Mário colocou aí o folder da apresentação. Obrigada, Mário. É muito bacana a gente ouvir, né, essas mulheres que vivenciam a amamentação, o pai também vai estar presente, né, a mãe de prematuro,
a mãe que teve dificuldade no início da amamentação, vão estar conversando sobre esse tema. Ok. Podemos encerrar? Muito boa, obrigada. Muito bom o assunto mesmo. É verdade. E Juliane colocou aqui que elas são as grandes protagonistas, elas são mesmo, né? São elas que comandam toda essa história, e são por elas que a gente está aqui, né? E graças a elas que muitos bebês têm se recuperado de forma saudável. É verdade. Hoje o banco de leite tem uma média de quantas doadoras, Letícia? Olha, mensalmente a gente fica ali na casa de 120, 130, 140 doadoras por mês. E elas doam por quanto tempo, assim, uma média? A gente fez essa pesquisa até quando a Márcia estava lá, para saber quanto tempo. E assim, a grande maioria doa por 3 meses. A gente tem algumas que ficam ali com 8 meses, até já chegou a 1 ano de doação, né? Isso depende, mas assim, se a gente for fazer uma média, a maioria doa por 3 meses. Então, por isso que é importante, né? Até acho que isso é importante ressaltar, eu acabei não falando ali na hora que estava apresentando o gráfico. Mesmo que a gente esteja tendo uma captação maior de leite durante a pandemia, as doações elas devem continuar, porque as doadoras elas vão mudando conforme o tempo, né? A demanda de leite dela se adequa à necessidade do filho, se é um bebê mais velho, às vezes ela desmama, então ela vai parar de doar. Então, a gente precisa sempre que novas doadoras estejam se cadastrando para que a gente não venha ter falta de leite. Com certeza, com certeza. É um trabalho constante, né? Não é só na pandemia, né? A Isabelle fez uma outra pergunta aqui com relação aos prejuízos desconhecidos pela maior parte da população aos bebês que não são amamentados. Quais são esses prejuízos? Eu acho que a gente conseguiu explanar um pouco sobre isso em algumas das palestras, né, que a gente teve. E o bebê que não é alimentado com leite materno, ele acaba sendo alimentado pela fórmula infantil, né? Que ela tem as indicações dela, os momentos, as situações em que ela deve ser utilizada, mas o uso indiscriminado de fórmula infantil, ela, além do que a nossa campanha tem trazido desse ano, né? Do prejuízo que traz para o meio ambiente, pelo gasto excessivo de água, de energia, geração de resíduos que isso traz para a natureza. Tudo isso é um impacto que essas fórmulas causam. Além do que, o leite humano ele é insubstituível e nenhuma empresa consegue copiar e colocar dentro de uma lata que ele tem, né? O leite humano ele é vivo, né? Então, ele tem células de proteção, ele tem biodisponibilidade, né? Ele é compatível com o que o recém-nascido precisa para ter um desenvolvimento neurológico adequado, um ganho de peso, tem menor risco de infecções e alergias, né? Tudo isso são os benefícios que a criança que recebe o leite tem. E aí, uma criança que não tem a possibilidade de receber esse leite, acaba não tendo toda essa proteção, essa possibilidade de desenvolvimento como a quem recebe o leite humano. Teve uma outra questão aqui, que no ano passado, né, foi feita uma homenagem às doadoras, ou as que doaram com maior volume. Existe alguma ideia para esse ano, Letícia? Nós fizemos uma homenagem assim para todas as doadoras. A gente não costumamos assim fazer para que mais doam, algo do tipo, porque a gente sempre fala que independente do volume que ela doar, se ela doa um frasco de 200 ml por semana ou se ela doa 6 litros por semana, ela ajudou alguém, né?
Então, esse ano a gente já fez uma atividade, né, que está sendo divulgada nas redes, que é com relação a gente fez um vídeo e uma carta. As mães que têm bebês internados na unidade neonatal escreveram uma carta para as doadoras, dizendo o quanto elas são importantes nesse momento de pandemia. E também um vídeo, onde a gente utilizou essa carta e essas mães com seus filhos que receberam o leite das doadoras, eles aparecem. Algumas doadoras também aparecem nesse vídeo, é bastante emocionante. Ele está disponível no Facebook e no Instagram do Banco de Leite, se alguém ainda não viu. Então, essa é a homenagem. Então, nós entregamos a carta para as doadoras durante todo o mês de maio e junho. Essa carta foi escrita pelas mães de bebês prematuros, junto com o mimo, né? E elas ficaram, assim, extremamente emocionadas de ouvir o que a mãe do bebezinho prematuro tinha para dizer para ela. Letícia, oi. Só dizer que também a gente tem esse agradecimento, esse certificado que todas as mães que são doadoras recebem, em parceria com a Unimed, fazer aqui propaganda da Geisa. E elas também ficam muito emocionadas. É uma coisa assim simples, né? Mas é muito significativo. Isso, então, sempre, né? Todos os meses, todas as doadoras vão recebendo. Então, elas já recebem uma homenagem anual de agradecimento, né? Eu acho isso aí bem. Faz muito tempo que a Unimed é parceira nisso e dá um resultado muito legal de agradecimento. Elas emolduram esse certificado, colocam no livrinho de foto do bebê. Acho que isso é bem significativo também, né? É verdade, Márcia. Para todas as doadoras, elas recebem mesmo isso. A parceria com a Unimed é incrível. Vai vir muita coisa boa ainda no final desse mês de parceria, que está só aumentando. E esse certificado foi feito por eles, né? E ele é entregue para todas as doadoras. Legal, né, gente? Eu fico, assim, lisonjeada, né, em saber que a operadora, ela contribui nesse sentido, né, e tem novidades, né, Letícia? Se Deus quiser, esse gráfico vai só aumentar. Tem novidade muito linda chegando. Não vejo a hora de a gente poder contar. Aqui a Cristina tinha colocado que fora do país os governos dão punições com perdas de alguns benefícios. Existe algo assim aqui na nossa legislação? O que nós temos aqui no Brasil é a norma brasileira de comercialização. A Márcia, acho que está querendo falar alguma coisa. Pode falar, depois eu falo, pode falar. Nós temos a NBCAL, que é a norma brasileira de comercialização de alimentos, substitutos, bicos, chupetas e mamadeiras, que é a lei que regulamenta, né, a divulgação desses usos de substitutos, de bicos artificiais, e nós todos, enquanto população, nós podemos e devemos, se vemos alguma publicação, alguma propaganda inadequada, denunciar, né, isso para vigilância, para que as pessoas ou as empresas que estejam fazendo isso sejam realmente denunciadas e punidas. Márcia, você ia fazer alguma observação? Dizer que o nosso país, né, com essas legislações de proteção, ele é extremamente valorizado. Tanto a NBCAL, como a Letícia colocou, a RDC 221, 222, a Lei 61.265, 11.265, né, tem decreto de 2015 também, então tudo isso é para realmente manter a, mais ética na venda desses produtos que competem com o leite humano, né? Então, até porque era uma coisa indiscriminada, e os países que não têm essa legislação,
eles realmente sofrem muito, porque a própria instituição recebe doação dessas firmas e acham o máximo. Então, a doação de caixas de leite leva à prescrição de mais leite, né? Então, realmente, eu acho que o nosso país ele está de parabéns nesse sentido, porque essas nossas leis são bem, quer dizer, tem que ser cumprida, né? Mas elas são bem fortes no sentido de abranger não só a comercialização, como também eu, enquanto vocês, como profissionais que trabalham para o aleitamento materno, não terem as suas imagens vinculadas à Nestlé, as suas imagens vinculadas a uma mamadeira, né? Então, que possa sugerir que vocês estão indicando mamadeira ou outro leite. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado nessa questão, né? Os materiais que vocês forem divulgar também com cuidado de não ter nada, nenhum desses itens que estão dentro da norma, que é bico, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo e os outros leites, né? A gente precisa conhecer bem essas leis para a gente poder fazer valer. É verdade, Márcia, foi bem colocado isso, né? A gente tem que conhecer bem para fazer valer, né? A Ana Beatriz colocou aqui que se tem algum trabalho voltado a mulheres que tenham dificuldade na amamentação, seja qual for. Sim, o banco de leite, ele não atua somente na captação, pasteurização e distribuição desse leite. Uma das atividades, né, das maiores atividades que o banco de leite faz é a ajuda a essas mulheres que estejam passando com dificuldade. E elas permanecem, então, mesmo com a pandemia, como, eu expliquei que antes a gente atendia lá no banco de leite, espontaneamente, né? A mãe chegava e era atendida. Agora nós estamos atendendo com horário agendado para evitar aglomeração. Então, se tem uma dificuldade de pega, uma lesão, um processo infeccioso, qualquer dificuldade que ela esteja tendo com relação à amamentação, ela pode entrar em contato com o banco de leite, não só o de Londrina, né? Como outros de outros estados. Os postos de coleta também fazem esse atendimento das dificuldades. E então essas mães podem ser atendidas sim. Vários serviços, né? E está se tentando cada vez mais. Por exemplo, a Unimed também faz esse atendimento. As pessoas que têm a experiência com aleitamento materno sempre vão ter que estar dando esse apoio e fazendo o manejo junto com ela para ela vencer a dificuldade e conseguir, né, amamentar com sucesso. A ideia é que se expanda para todas as unidades básicas, que tenham profissionais que olhem essa mulher o quanto mais precoce possível, para que ela não chegue num nível de ter um abscesso mamário por causa de um engurgitamento ou de uma fissura, né? Então, a meta é essa, a meta é chegar em todas as unidades com uma diminuição, com uma redução dessas intercorrências. E aumentar o índice de aleitamento materno, né, Márcia, Letícia? Porque ainda é baixo, né? Se a gente for levantar na literatura, a gente vê que o índice de aleitamento exclusivo ele ainda é baixo. Então, justamente por isso, né? Porque essa mulher, ela precisa dessa rede de apoio. E quando a Márcia fala das unidades de saúde, é porque tá ali, né? Tá na região, tá na comunidade, é bem importante isso. Muito bom. O Mário disponibilizou aqui o vídeo, né? Da homenagem para as doadoras de leite, que depois a gente pode assistir. Eu não conheço, eu vou assistir também. Algumas pessoas pediram a gravação dessa live, né? Gostaram muito. Então, vocês podem, quem tiver interesse na gravação, pode entrar em contato pelo e-mail do Calma, calma.londrina@gmail, que eu coloquei ali no chat, e solicitar a live que vocês gostariam de assistir, tá bom? Será que não dá para apresentar? É rapidinho esse vídeo, né, Letícia?
A gente acabou mais cedo, não dá. Tem 6 minutos o vídeo. Hã? 6 minutos o vídeo tem. Podia apresentar, o que vocês acham? Querida doadora, tudo bem? A gente não se conhece, mas eu escrevo essa carta para te contar a importância que você tem em minha vida. Sabe, eu também sou mãe, assim como você. Ser mãe é uma dádiva, mas o meu bebê nasceu pequeno, antes do tempo, e necessitando de cuidados especiais. Ele não está em casa comigo, está internado e lutando dia após dia. Infelizmente, nós estamos passando por um momento muito delicado, pois não bastasse toda a situação da saúde do meu bebê, ainda estamos vivendo a pandemia do coronavírus. É muito importante nesse momento de pandemia nós mães estarmos unidas, mais do que nunca, para estarmos doando leite. O pessoal do banco de leite, além de vir paramentado, eles passaram a montar kits, né? Com os frascos esterilizados e as etiquetas, né? Muito importante continuar essa doação, porque mais do que nunca, né? É um ato de amor. A pediatra da minha filha disse que não existe forma melhor para que eles fiquem imunizados, senão com o aleitamento materno. Nesse momento, esse gesto, ele se torna mais concreto ainda. Existem um monte de sentimentos que vivem em mim. Medo, angústia, preocupação. Mas hoje eu não vim falar disso. Eu quero te contar sobre outros 2 sentimentos que existem em mim graças a você: a gratidão e a esperança. Não é fácil viver tudo isso. Meu bebê nasceu e não pode mamar no meu peito. Tenho me esforçado muito para ter leite para dar a ele, mas ele ainda precisa receber o seu leitinho, que tem se dedicado a doar e fazer esse ato de amor e carinho. A amamentação para mim é um gesto de amor, pois o leite materno é rico em nutrientes que ajudam na saúde e no desenvolvimento do bebê. A doação de leite também é um gesto de amor, pois podem salvar vidas dos bebezinhos que estão internados e as mães não podem amamentá-los. Conforme a gente vai enchendo os potinhos e a gente vai sabendo quanto, né, quantidade de crianças que vêm a receber esse alimento, vira um círculo vicioso. A gente quer ajudar mais e mais e mais. Na primeira noite da minha filha de vida, ela precisou de só 10 ml e isso fez bastante diferença. Então eu sei da importância que cada gota de leite tem para salvar várias vidas. Para mim é muito gratificante saber que através do meu leite materno eu consigo estar salvando outras vidas. O leite materno é muito importante na vida do meu bebê. É um alimento rico, precioso e que tem um valor incalculável. Desde quando começou a receber o leite que você doa, ele vem crescendo, ganhando peso e ficando mais saudável. Além de ajudar na recuperação mais rápido, evita infecções, diarreia, alergias. Então vamos doar o leite materno. Eu sei que se cada um ajudar um pouco, se cada mulher puder ajudar um pouco, muitas crianças que precisam, que estão na UTI, vão ter acesso ao melhor leite que existe, que é o leite materno. Eu me vejo colaborando com essas crianças, sabendo quanto importante é o leite materno. Me sinto muito bem fazendo isso, né? Sabendo que tem muitos nenéns necessitados. Então, para mim é muito gratificante mesmo. Não tenho palavras para agradecer esse ato de amor. Obrigada por pensar em outras mamães. Obrigada por pensar em outras crianças. Eu e meu bebê somos muito gratos por sua dedicação, carinho e amor, e em dividir esse alimento tão precioso conosco nesse momento tão difícil. Alimente vidas. Seja uma doadora de leite você também. Seu leite pode salvar vidas. Não vai faltar para o seu filho, vai só multiplicar.
Você faz toda a diferença em nossas vidas. Um grande abraço. Meu nome é Luana, esse é meu filho Arthur. Muito obrigada pela sua doação. Eu estou aqui para agradecer a todas as mamães doadoras. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua doação. Muito obrigada. Só tenho a agradecer. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Ai, gente, não tem como assistir esse vídeo e não se emocionar, né? Eu já assisti ele 1 milhão de vezes. Toda vez que eu assisto, eu fico emocionada. É isso que é a doação de leite, é isso que ela representa. Eu acho que esse vídeo materializa isso. Muito bonito, nossa, muito bonito mesmo. Parabéns para quem fez a edição do vídeo, muito bem feita. As mães, né, falando com brilho nos olhos sobre a doação, muito bom. Ok. Sensacional, verdade, muito bonito. Pessoal, então, queria agradecer a disponibilidade, a participação de todo mundo que esteve aqui. As lives foram preparadas com muito carinho para vocês, para que a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre o aleitamento, falar um pouquinho mais sobre esses temas que foram tão importantes. Não esqueçam da nossa live dia 27 com a professora Sara. Vai falar um pouquinho sobre a voz de quem vivencia a amamentação, uma roda de conversa com presença de pai, de mãe, de bebês que precisaram desse leite. Então vocês não podem perder, tá bom? Letícia, quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Não, gente, só isso mesmo. Só agradecer você por ter conduzido também. Agradecer a todo mundo que participou, que fez perguntas, né? E esperamos todos no dia 27 às 14 horas. Isso mesmo. Pessoal, um bom final de semana para todos. Esperamos vocês no dia 27, tá? Parabéns, Letícia, parabéns, Márcia, aí pelo trabalho que vocês sempre desenvolveram. Não esqueçam de assinar a lista de presença, tá? Que eu coloquei também, acho que eu coloquei umas 2, 3 vezes, então, só para vocês encherem a lista de presença, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigada, um bom final de semana para todas.